tudo bem com vocês? Então, hoje a proposta do nosso assunto, da nossa conversa, é a depressão. Nós estamos no mês de setembro, entre muitas ações na saúde, o principal deles, o mais comentado, é o Setembro Amarelo. Com certeza, vocês em algum momento do seu dia a dia já ouviram falar das ações do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo está relacionado à prevenção de suicídio, mas tem algo que antecede a prevenção do suicídio, que são os cuidados com a depressão. A depressão, infelizmente, hoje é uma doença catalogada e hoje com vários recursos técnicos, né, na área médica, na área psicológica, de detecção precoce da depressão. Como que a gente identifica o deprimido? É aquela pessoa que ficou triste, que não sai da cama, que vive cansada? Pode ser. Esses são alguns sintomas. Insônia ou sonolência demais, falta de apetite ou apetite em demasia, falta de vontade. A principal característica da depressão é um desinteresse generalizado. Antes a pessoa tinha interesse por algum hobby, ou ela tinha gosto pela leitura, o gosto pelo artesanato, o gosto por correr, por caminhada, gostava do seu trabalho, né, dos seus afazeres diários, e de repente ela não gosta mais de nada disso. Nada é interessante para ela. Então, essa perda de interesse generalizado é o grande sinalizador de que aquele indivíduo, de que aquela pessoa está deprimida. O perigo de alguns tipos de depressão é que a pessoa se mantém relativamente alegre, né? Ela se mantém contando piadas, se maquiando, enfim. Mas aparece algumas coisas, por exemplo, ela fica irritadiça com facilidade. Outra coisa importante que me veio agora à mente é que nas crianças a depressão se mostra diferente. Nas crianças, a criança não fica necessariamente amuada. Quando a criança está amuada, geralmente é porque ela está doente. Uma gripe, uma dor de garganta, uma dor no estômago. A criança deprimida, ela fica extremamente agressiva. É diferente do adulto. Essas características que eu dei de desinteresse generalizado é no adulto, jovens e adultos. Outro perigo da depressão é assim: estou meio triste, perdi o emprego, perdi um parente, né? Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, onde os medos, né, vêm à tona, e isso pode desencadear, sim, uma depressão. Essas perdas, né, a perda da convivência social, a perda do contato com os amigos, isso pode gerar, sim, tristeza, que é natural. A tristeza é um processo natural, é um sentimento natural do ser humano. Mas o perigo é de cair na depressão, né? E daí, mas então eu vou insistir com ele para sair, para fazer? Às vezes não dá, às vezes o deprimido não vai dar conta. Então, tem que respeitar o tempo também das pessoas. Então, estou triste, faleceu alguém, eu perdi o emprego, um amigo brigou comigo, é natural que fiquemos tristes, até que choremos, né? Que demonstremos de alguma maneira
uma tristeza. Até aí está dentro do esperado, né? Que a gente se sensibilize com aquilo que está nos acontecendo. O perigo está em nós não sairmos dessa tristeza, desse sentimento de perda, isso de luto, né, que a gente fala. Isso que é o perigo. Então, assim, houve a situação, ok, ficou triste, chorou, resmungou, reclamou, ok. Os dias foram se passando, passou uma, passou duas, passou 3, 4 semanas e não melhorou, o melhor é buscar ajuda médica. Principalmente nos casos em que a pessoa não consegue dormir ou que está dormindo demais. Então é muito importante. Ou que ela está comendo demais, ou está inapetente, sem vontade de se alimentar. São casos em que precisamos olhar com atenção, né? E daí buscar, sim, ajuda médica. A maioria dos casos de depressão, eles são facilmente tratados com ajuda psicológica, ou seja, identificado que eu estou triste, que eu não estou conseguindo ultrapassar essa fase da tristeza, do sentimento de perda, busque ajuda de um psicólogo. O psicólogo vai avaliar se aquele indivíduo precisa ou não ir para um médico psiquiatra ou até um clínico geral que pode estar receitando um remédio para a pessoa se sentir melhor. Então, assim, o primeiro passo é buscar ajuda. Que ajuda? De um psicólogo. A gente sabe que na rede pública é mais complicado. Então, na rede pública, você vai precisar seguir os passos que são naturais dentro da rede pública. Ou seja, você vai primeiro passar por um clínico geral. E nesse clínico geral, você já vai relatar. Olha, estou me sentindo assim, já há dias que essa situação está dessa maneira. Ou o seu parente, né, um responsável acompanha você e o parente, o familiar vai relatar isso para o médico. Não estou gostando de tomar banho, não estou gostando de me alimentar, estou tendo dificuldade de tomar decisões, estou com dificuldade de dormir com tranquilidade, durmo muito, mas não é um sono de qualidade, ou não estou conseguindo dormir, estou tendo muitos pesadelos, estou com pensamentos negativos constantes, eles não diminuem, né? Estou sem vontade de fazer as coisas que costumeiramente gosto de fazer, então precisa buscar ajuda. Lá no SUS, o médico com certeza vai ouvir você e ele vai poder então te encaminhar ou para um especialista da área médica ou pedir para você ser acompanhado por um psicólogo. Na rede pública nós temos no CAPS, né, a assistência psicológica. E é muito bom que você vá, porque na maioria dos casos nem vai ser necessária a medicação. Somente o tratamento psicológico já vai te reajustar às suas questões naturais. Você já vai voltar a ter a sua vida não igual, mas você vai voltar a ter a sua vida normal e costumeira que você tinha, né? Descobrindo, quem sabe, até novos interesses e novos motivos, novos propósitos para a sua vida. Então, a grande questão da depressão é essa: o rápido diagnóstico e o tratamento adequado. Se for necessário, você vai tomar a medicação adequada ao seu caso, e aí o médico é quem vai prescrever. Geralmente esse acompanhamento médico
medicamentoso, dura em torno de 6 meses, então você não vai precisar usar aquela medicação para sempre. Só que tem um detalhe: a medicação para a depressão, ela tem um tempo de que o corpo vai se adaptar à medicação. Então, ela não tem pronto, você não toma a medicação para depressão e rapidamente tem os sintomas diminuídos. Não. Você começa a tomar a medicação e normalmente ela vai demorar de 10 a 15 dias para você começar a sentir uma melhora nos sintomas da depressão, né? E antes disso, às vezes você vai sentir os efeitos negativos do remédio, né? Então, você precisa dar esse tempo para que o organismo se adapte à medicação. Se você para a medicação da depressão e o quadro volta, né? A depressão, ela fica, ela vai muitas vezes até piorar. Aí quando você volta ao médico, ele vai passar uma outra medicação e às vezes precisa ser uma dose maior, e aí o prejuízo físico, prejuízo emocional é maior. Talvez você precise ficar mais tempo com a medicação. Então, voltando lá, sentiu os sintomas, a família identificou, geralmente é a família que identifica, né? Você entendeu que precisa buscar ajuda, buscou ajuda com o psicólogo ou médico te encaminhou para outro médico, para ele te dar o atendimento com a medicação antidepressiva. Tome direitinho, se comprometa, sinta que aquela medicação vai fazer um efeito positivo para você, aguarde a medicação fazer o efeito, vai demorar um pouquinho, de 10 a 15 dias, aguarde o efeito positivo do remédio e daí permaneça fazendo o acompanhamento médico. Só mude a medicação ou só pare a medicação caso o médico oriente você a isso. Não faça por você mesmo. Por quê? Porque é uma medicação muito sutil, muito delicada e que é o médico que vai poder orientar nesse sentido, tá ok? E, se possível, faça o acompanhamento com o psicólogo, porque o bom prognóstico para a depressão, ele acontece com um tripé: o psicólogo, o médico que vai dar o antidepressivo e a própria pessoa fazendo as mudanças, olhando para a própria vida, olhando as suas questões e fazendo o movimento pessoal, né? Para que as mudanças ocorram dentro de si e fora de si mesmo. Então é muito importante essas orientações. Espero que tenha ajudado. Mandem seus comentários, mandem suas perguntas, seus questionamentos, são sempre muito importantes para nós. Muito obrigada!